criar modelo conceitual de dados. Então, como que vai ser feito, pessoal, a criação dessa modelagem? Tá? Vai ser feito através de um diagrama de entidade de relacionamentos. Tá? Esse é o ponto de partida para que a gente possa desenhar a arquitetura do nosso banco de dados. Tá? Esse desenho ele vai identificar as coisas, entre aspas, de maior importância num dado sistema, ou seja, daquilo que nós queremos modelar. Tá? Nós temos aí então as entidades, tá? As propriedades dessas entidades, que são os atributos, e a gente vai definir também a forma como se relacionam entre si esses objetos. Tá? Esse diagrama ele vai ser facilmente entendido pelas pessoas leigas, ou seja, por aquelas pessoas que não conhecem, que não entendem de modelagem, de banco de dados, etc. É importante que vocês memorizem essas formazinhas aqui. Tá? O retângulo ele sempre vai identificar um tipo de entidade. Tá? Então aqui eu tenho entidade docente e entidade disciplina. Lembrando que as entidades elas são nada mais nada menos do que aquelas tabelas. Tá? Então como aqui na página anterior eu tenho a entidade curso, e eu defino esses atributos, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo uma tabela, tá? E eu estou definindo também os campos dessa tabela. Então, num diagrama entidade-relacionamento, a entidade ela sempre vai ser representada por um retângulo, enquanto essas ovaizinhas aqui vão representar os nossos atributos, ou seja, as propriedades da nossa entidade. Ou seja, um docente ele vai ter um número identificador, ele vai ter um nome e diversas outras informações relacionadas ao docente, certo? Da mesma forma como eu tenho aqui a entidade disciplina, tá? E essa disciplina ela tem uma série de atributos. Agora, o mais interessante do modelo relacional é justamente isso, os relacionamentos que podem acontecer. Então, para eu identificar um tipo de relacionamento, eu utilizo esse símbolozinho aqui, o retângulo. Tá? Então, dentro desse retângulo, a gente sempre vai ter um verbo indicando a ação que ocorre, ou seja, a relação existente entre uma entidade e outra. Então, a entidade docente, ou seja, o docente, ele ensina uma disciplina. O docente ele tem suas características, assim como a disciplina ela possui as suas características também. Tá? Então, era o que estava mostrando aqui para vocês. A entidade ela é uma abstração dos objetos ou conceitos do mundo real acerca dos quais queremos guardar a informação, ou seja, vai ser aquilo onde eu vou armazenar a informação de determinada coisa. Tá? E os atributos, os ovais, representam as características dessas entidades, as características daquilo que eu quero guardar a informação, e o losango vai representar o envolvimento ou a associação entre essas instâncias. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui. Ó. A minha entidade docente ela possui os seguintes atributos: o código, o nome, a morada, a localidade, código postal e etc. Bom, os atributos, o nome de cada atributo ele deve ser único, singular e não ambíguo. De preferência, utilizar prefixos ou sufixos. O que nós queremos dizer com isso? Voltando aqui nesse exemplo, eu tenho entidade cursos, entidade alunos, entidade matrículas. Na entidade curso e na entidade aluno, eu tenho aqui o campo nome, por exemplo. Tá? O que esse campo nome ele está se referindo? Está se referindo ao nome do curso, certo? Enquanto aqui eu tenho um nome que se refere a quem? Ao nome do aluno. No desenvolvimento do meu banco de dados, se eu colocasse dessa forma aqui, nome na tabela curso e nome na tabela número, provavelmente estaria em apuros, porque misturando esses dados, vamos dizer assim, aparece lá o dado nome. Como que eu vou saber a quem se refere esse dado nome? É o nome do aluno, o nome do curso, o nome do professor, do que é? Tá? Então, sempre é recomendado que vocês coloquem prefixos ou sufixos identificando esses campos, no caso, nome, curso. Então, aqui eu sei que não é o nome do aluno. Estou me referindo ao nome do curso e aqui eu estou referindo-me ao nome do aluno, correto? Todos
os atributos devem ser não decomponíveis. O que é isso? Tá? Disse então que são atributos atômicos ou que são atributos elementares. Existem alguns tipos de atributos, tá? Atributos simples, compostos, multivalorados e também atributos derivados. Um atributo atômico é aquele que não pode ser dividido em informações menores. Tá? Por exemplo, o código de um número, ele é um atributo atômico, porque eu só preciso daquele número. Agora, no caso aqui do campo nome aluno, esse nome pode ser, no caso aqui, José Silva, eu posso dividir esse atributo, né, e colocar, por exemplo, um campo para nome e um campo para sobrenome, certo? Um campo para nome e um campo para apelido ou coisa do gênero. Tá? Então, a partir do momento que eu possuo um atributo que ele pode ser subdividido, ele não é um atributo atômico. Tá? No caso, o atributo atômico é aquele que vai ter um valor único que não pode ser dividido. Um atributo atômico, ele é representado assim, simplesmente a ovalzinha, no caso o sexo aqui, não tem muita coisa que se variar, ou é masculino ou feminino, ou como por exemplo, o atributo aqui que vai identificar o código, certo? Do funcionário. Nesse caso, eles são atributos atômicos e também classificados como atributos simples. Agora, nós temos, por exemplo, os atributos compostos. Tá? Um atributo composto, ele pode ser considerado simples dependendo da situação que o tratar. Tá? E quando os atributos básicos são tratados separadamente, um atributo composto entra na entidade com todos os seus atributos básicos. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso do atributo nome, eu tenho um exemplo de atributo composto. Por quê? Porque ele está originando outros dois atributos menores. Tá? Então, isso aqui é a representação de um atributo composto. Nesse caso aqui, onde eu tenho a oval com uma linha por dentro, eu tenho um exemplo de um atributo multivalorado. O que é um atributo multivalorado? Aquele que aceita mais de um valor, ou que vai ter vários valores. Por exemplo, o departamento, localizações, ele pode ter vários campos, né, para identificar essas localizações. Então, o atributo multivalorado, ele segue com duas linhas, certo? No contorno. Aqui eu tenho esse atributo onde eu não tenho a linha inteira, nem duplicada, mas é uma linha pontilhada. Isso aqui representa um atributo derivado. Tá? Então, eu tenho aqui o campo tempo-atividade. Do que depende a informação do tempo-atividade? Vai depender da data do início da atividade. Né? Então, quando eu vou representar atributos que derivam, que precisam de um cálculo, de uma informação prévia, para que eu consiga preencher isso aqui, nós temos um exemplo de atributo derivado, certo? Que foi o dito aqui, tá? Que mais? Entidades e atributos. Que atributos nós devemos considerar na descrição de uma entidade? Pessoal, isso aí é muito sério, tá? Quando vocês veem assim os modelos prontos, funcionário, nome, sexo, apelido, localização, geralmente para nós parece uma coisa óbvia. É claro que essa entidade ela precisa dessas informações, mas às vezes isso não é tão claro assim. E eu acho que a partir do momento que vocês começarem a modelar uma determinada situação, vocês vão perceber isso aí. Tá? Então, aqui ó, eu tenho exemplos de que informações são importantes dependendo do ponto de vista. Tá? Então, das entidades cão e dono do cão. Quais são os atributos necessários, importantes para o veterinário, para o dono da clínica veterinária? Bom, ele vai precisar saber o nome do cão, a raça, o sexo, o nascimento desse cão, o peso e principalmente algo que identifique o dono desse cão. Tá? E no campo dono do cão, eu preciso do identificador, eu preciso do nome, né, do endereço e o saldo da conta. Essas aqui são as informações necessárias do ponto de vista do veterinário. Agora,
quais são os atributos que eu devo considerar caso a entidade cão e a entidade dono do cão sejam vistas pela administração municipal? Bom, eu vou precisar do nome do cão, da raça, da identificação do dono e do peso. Tá? Eu não precisei saber do sexo do cão, nem da data de nascimento dele. Tá? Eu preciso só das informações básicas para que eu possa identificá-lo. E da entidade dono do cão, eu preciso saber o saldo da conta dele na clínica veterinária? Não, isso não é relevante para a administração municipal. Ele precisa do identificador, tá? Que é único, eu preciso do nome do dono desse cão e preciso do endereço para saber onde encontrá-lo, tá? Então, é importante que vocês tenham sempre esse olhar crítico na hora de fazer a modelagem, tá? Porque qual que é a ideia disso? Que vocês evitem de gravar informações que às vezes não serão utilizadas, tá? Então, pessoal, agora para finalizar, a gente vai ver alguns conceitozinhos, mas que nós voltaremos a mencioná-los nas próximas aulas, é porque hoje o assunto ficou realmente bem extenso, tá? Mas eu espero que vocês leiam a apostila, que lá vai estar tudo discriminado. Bom, instância. Ocorrência particular de uma entidade. Cada instância tem que ser identificada univocamente, tá? O que acontece? Quando eu crio aqui a minha entidade, eu tenho os atributos. Cada dado desses aqui que vão ser preenchidos, nós vamos chamá-los de instâncias. Essas instâncias, elas têm que ter identificações únicas. Então, por exemplo, eu tenho o dono do cão, José, tenho o Paulo, tenho a Mariana. Tá? A identificação do José tem que ser diferente da do Paulo e tem que ser diferente da identificação da Mariana, para que não haja confusão. Tá? Chave ou identificador de uma entidade. Atributo ou conjunto de atributos que permitem identificar, tá, a instância de uma entidade. Ou seja, o dono do cão, ele tem que ser identificado. Eu não posso confundir o dono do cão A com o dono do cão B. Como que eu faço isso? Eu posso usar como chave, então, o nome do dono? Tá, se o nome do dono for João, quantos Joãos existem por aí? Quais são as probabilidades de ter 2 Joões da Silva? Tá? Na minha tabela lá, onde eu guardo as informações do dono do cão. Então, o nome não é uma informação, não é um atributo ideal para que eu armazene uma chave. Então, o que é a chave? A chave, ela me ajuda a identificar uma entidade ou uma instância de forma única, certo? Então, geralmente, atribui-se a chave ao identificador, a esse ID aqui, certo? A chave primária corresponde a uma das chaves possíveis e possui as seguintes características. Ela é unívoca, ou seja, os atributos da chave primária têm um valor único para qualquer instância. Esse valor ele não pode ser redundante, tá? Ou seja, ele não pode ser confundido com outras informações e ele também não pode ser nulo. Como que eu represento uma chave primária no meu diagrama de entidade e relacionamento? Ele vai ser representado através desse sublinhado aqui, tá? Então, o atributo sublinhado dentro da entidade relacionamento, ele está identificando para mim a minha chave primária. Ou seja, quando eu for buscar um docente, por quem que eu vou buscar? Pelo número identificador desse docente. Tá? Para que é através disso aqui que eu vou acessar todas as outras associações relacionadas a essa informação. Tá? E o que é uma chave estrangeira? Uma chave estrangeira, ou chave forasteira, ou chave externa, é um atributo ou conjunto de atributos que aparecem como chave primária numa outra entidade relacionada. A chave estrangeira ela nos permite estabelecer uma ligação, ou seja, um relacionamento entre as entidades representadas. Então, vocês estavam vendo
chaves estrangeiras a todo tempo e às vezes não tinham consciência disso. Quando eu tenho aqui a minha tabela, nome do cão, raça, sexo, ID do dono, ID do dono, reparem que esse campo aqui ele se repete na tabela dono do cão. O que acontece? Na tabela dono do cão, o ID do dono é a minha chave primária, tá? E ela se torna estrangeira quando eu a menciono numa outra entidade. No caso, eu preciso de um campo aqui na minha entidade cão com o identificador do dono para que eu possa relacionar esse cão ao dono dele, tá? Então, quando a gente vê esses modelos aqui atrás, ó, essas setinhas, tá? Os relacionamentos, isso aqui é uma das formas de prover o relacionamento entre uma tabela e outra, tá? Então, ó, o atributo ID do dono na entidade cão é a chave estrangeira, enquanto na entidade dono do cão ela é a chave primária. E isso permite então estabelecer a ligação entre essas duas entidades, tá? Relacionamentos. As entidades não estão isoladas, estão relacionadas com outras entidades. Tá? É necessário identificar os relacionamentos para ser possível representar corretamente o mundo real. Tá? Um relacionamento binário é aquele que acontece entre duas entidades. Tá? Os principais elementos de caracterização de um relacionamento são semântica do relacionamento, o grau ou cardinalidade do relacionamento, as condições de participação das entidades no relacionamento e o número de entidades que participam desse relacionamento, tá? Binário ou n-ário. O que eu quero dizer com isso? O que é a semântica do relacionamento? Ela é especificada através da denominação ou construção verbal representativa do conceito observado, que deve ser lida da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tá? Exemplo dessa semântica aqui, quando eu falo dessa construção verbal, eu estou falando disso aqui. Ó. Tá? Qual é a semântica? Docente ensina disciplina. Tá? Isso está relacionado à semântica do relacionamento. O grau ou cardinalidade do relacionamento refere-se ao número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas com a ocorrência de outra entidade, que permitem distinguir três tipos de relacionamento: relacionamento de um para um, relacionamento de um para N, ou seja, de um para muitos, ou relacionamento de muitos para muitos, de N para M. O que eu quero dizer com isso? Bom, tipos de relacionamentos binários entre entidades, cardinalidade. O que é o relacionamento de um para um? Um departamento ele é dirigido por um funcionário. Tá? Quando eu faço a minha diagramação, ali a diagrama da entidade de relacionamento, eu tenho que definir todas essas relações. Tá? Então, o relacionamento de um para um é esse aqui. Tá? Reparem que aqui eu tenho a minha semântica do relacionamento, ou seja, a construção verbal que faz a ligação entre uma coisa e outra. Tá? No relacionamento de um para N, vejam esse exemplo aqui. Ó. Um departamento ele é constituído de um funcionário ou de vários funcionários? Provavelmente de vários. Então, nesse caso, a minha relação é de 1 para N. Tá? Isso vai permitir que meu banco de dados ele associe um único departamento a vários funcionários, enquanto aqui isso não vai ser permitido. Tá? Um departamento vai ser dirigido por um funcionário apenas. Tá? São as formas de relacionamento. Além dessa, eu tenho ainda o relacionamento de N para M, onde N funcionários, ou seja, uma quantidade que eu não sei de funcionários, trabalha em uma quantidade também desconhecida de projetos. Pode ser um projeto ou pode ser vários projetos. Um funcionário, então, ele pode trabalhar em vários projetos. E num projeto, podem se trabalhar vários funcionários. Certo? Então, é um caminho de mão dupla. As condições de participação das entidades no relacionamento. O conceito de participação obrigatória.
Uma entidade é de participação obrigatória num relacionamento se todas as instâncias dessa entidade estão relacionadas com pelo menos uma instância da outra entidade, certo? Em alguns casos, a participação no relacionamento ela vai ser obrigatória para uns e será opcional para outras, vai depender das particularidades do ambiente observado. Ok? Então aqui eu tenho mais exemplos, tá? Todas as disciplinas têm de ser asseguradas, sendo lecionadas por um ou mais docentes, tá? Os docentes eles devem estar dispensados do serviço docente ou podem lecionar várias disciplinas. Então aqui, ó, N docentes ensinam M disciplinas, certo? Aqui eu tenho minha chave primária de cada uma dessas entidades. Nesse caso aqui, algumas disciplinas elas não serão lecionadas pelo fato de terem sido retiradas do plano de ensino, tá? Então, ó, reparem que eu coloquei a minha barrinha pro lado de cá, certo? Ou seja, todos os docentes eles vão ministrar pelo menos uma disciplina. Então, aqui a obrigatoriedade ela está no docente, enquanto nesse aqui a obrigatoriedade estava na disciplina, ou seja, alguém tem que ministrar alguma disciplina, isso é obrigado. Aqui nesse caso, todos os docentes eles têm que ministrar alguma disciplina, tá? Então nesse caso aqui eu vou definindo as regras, tá? O número de entidades que participam no relacionamento. Um relacionamento ele pode envolver mais do que duas entidades, tá? Então, nesses exemplos aqui, nós estávamos vendo relacionamentos binários, ou seja, com duas entidades. Agora, não preciso me limitar a isso, tá? Eu tenho também relacionamentos binários múltiplos. O que é isso? Eu tenho relacionamento binário entre função e projeto e um relacionamento binário entre projeto e funcionário. Mas todos eles estão em relacionamento também, tá? Então, os funcionários de uma empresa de prestação de serviço podem ser alocados a diferentes projetos e exercer funções distintas. Como que eu represento isso? Bom, uma função, N funções são utilizadas em um projeto, tá? Tem que ser utilizado. Um projeto, ele envolve, N projetos envolvem N funcionários. Então, aqui eu estou colocando a relação de verdade, vamos dizer assim, de necessidade. N projetos devem necessariamente envolver N funcionários, tá? E M funcionários desempenham M funções, certo? Então, aqui eu tenho exemplos de relacionamentos múltiplos, tá? Bom, nos relacionamentos, quem é o analista de sistemas de um determinado projeto? A estrutura necessária para a derivação de um relacionamento, ternário ou n-área, é a agregação. Bom, pessoal, quando a gente pergunta aqui quem é o analista dos sistemas, a gente está falando realmente desse processo aqui de que para fazer a modelagem conceitual, você precisa realmente ser o analista de um sistema. Você tem que verificar todas as possibilidades, todas as situações, tá? Para então começar a definir a estrutura daquele banco, tá? E aqui a última parte de hoje, tá? Ainda tratando-se de relacionamentos, é o conceito de agregação, tá? Uma agregação ela é requerida para expressar a função de um funcionário em determinado projeto. Ela é utilizada para eu fazer a o relacionamento entre várias entidades. Então, aqui eu tinha 3 entidades, né? Eu colocava uma relação entre função e projeto, outra relação entre projeto e funcionário, e uma função entre e um relacionamento entre função e funcionário, tá? Aqui eu tenho uma função, um relacionamento para todas essas entidades. N funções alocam M funcionários,
tá? Ou N funções alocam P projetos e assim sucessivamente, certo? Bom, gente, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Leiam o conteúdo da apostila, não deixem de responder os exercícios, respondam ao nosso chat a enquete para definir o horário do chat, tá? E nesse chat eu vou tirar dúvidas, e quem tiver com dúvida em relação à disciplina, postem nos fóruns, tá? Mandem mensagens, enfim, não fiquem com dúvidas. Agora a gente vai entrar num recesso, tá? Mas descansem, claro, mas não deixem os estudos de lado, tá? Qualquer coisa, entrem em contato que eu farei o possível para respondê-los em tempo real, tá? Conteúdo da nossa próxima aula, a gente vai continuar falando da modelagem, só que daí a gente vai partir do modelo lógico, do modelo conceitual que nós falamos hoje, para a representação lógica desses dados, seguido da representação física. Depois disso, então, nós começaremos a desenvolver o nosso banco de dados de fato, ok? É isso aí, pessoal, boa semana, desculpem pela extensão da aula, eu sei que foi muito longa, mas foi necessário. Boa semana e até a próxima.